Amém. Palavra do Senhor, João, capítulo 8, verso 47. João 8, 47. Abriu aí a sua Bíblia? João 8, verso 47. Vamos ler juntos? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Palavra dura de Jesus, né? Não sois de Deus. Olha, mamãe, papai, tem culto infantil. Você pode levar o seu bebê para o culto infantil, seu neném, né? Pode levar. E você cuidado lá pelas nossas irmãs do Ministério Infantil. Tá bom? As irmãs e os irmãos que trabalham lá no Ministério Infantil. Eu quero trazer a palavra nesta noite para você que está aqui, para você que está me acompanhando também através da internet. Eu quero trazer a palavra nesta noite com o seguinte tema: quem realmente é de Deus? Eu gostaria de trabalhar com essa pergunta: quem realmente é de Deus? Repita comigo: quem realmente é de Deus? Ora, biologicamente, genericamente, falando sobre a humanidade, todos nós somos de Deus. Todos somos de Deus. Genericamente, falando do ser humano, todos somos de Deus. Mas pastor, por que todos somos de Deus? Você pode me dizer assim: eu já sabia disso, que todo mundo é de Deus. Deus é o pai de todo mundo. Eu não estou falando que Deus é o pai de todo mundo, presta atenção. Eu disse que todo mundo é de Deus. Por que eu disse que todo mundo é de Deus? Porque o Salmo 24, se você abrir a sua Bíblia aí no Salmo 24, está escrito assim, Salmo de número 24, está escrito assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Então, genericamente, todos nós, vamos assim, do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista espiritual, e lá em João capítulo 4 diz que Deus é o quê, que João? Jesus conversando com a mulher samaritana, ela perguntou qual é o lugar certo para adoração. É aqui ou no monte? É aqui no Monte Gerizim ou lá na sua terra, lá em Jerusalém? Ele disse assim: Deus é Espírito. Bom, então no mundo espiritual, porque Deus é Espírito, aí vai começar a diferença. Do ponto de vista físico, biológico, Deus é dono de tudo. Todas as coisas pertencem ao Senhor e não tem para onde correr, porque o diabo não criou ser humano nenhum, quem criou foi Deus. Então, enfim, maravilhosamente assim. Agora, do ponto de vista espiritual, tem umas pessoas que são de Deus e tem outras que não são. Aí começou a complicar a minha palavra, né? Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo. Sistema, me acompanha aí para 2 Timóteo. Vai para 2 Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler o verso 19, irmãos. Vou ler o verso 19. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler o verso 19. 2 Timóteo 2, 19. Abriu aí a sua Bíblia? 2 Timóteo 2, 19. Você vai me acompanhar aí, né? Nós somos verdadeiramente, Deus conhece aqueles que são propriedade sua, e o mundo é obrigado a reconhecer o selo de Deus. O selo é maravilhoso, esse negócio do selo é maravilhoso, né? A gente, quando a gente adquire algo que é autêntico, a gente quer ver o selo. Qual é o selo? O selo, hoje no nosso tempo, ele é substituído pela etiqueta, mas a etiqueta ela não consegue fazer o trabalho que o selo fazia, né? O selo era uma marca, o selo não tinha como mexer, não tinha como arrancar, né? Você ia lá aos correios e colocava uma carta, então a carta era selada, e às vezes ela era selada exatamente na direção da abertura do envelope. Ninguém vai mexer nesse troço, está selado, né? Selo. Então, aquela pessoa que é de Deus, ela tem na sua vida um selo de Deus. Leia comigo aqui a palavra: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo
este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Presta atenção, a coisa está estreitando. Se Deus conhece os que são seus, logo nem todos são seus. E aí? Nós somos de Deus ou não somos de Deus? Eu acho que a Bíblia é quem tem que responder isso para nós. Meus irmãos, ninguém é de Deus por preferência do Criador. Olha, Deus seleciona e Ele olha e diz assim: olha, aquele moço ali serve para ser meu, aquele outro não serve, essa jovem aqui serve, essa outra não serve, esse senhor, ele serve. Deus não usa esses critérios, não existe isso, tá? Nós não somos de Deus pela preferência do Criador, nós não somos de Deus por atributos pessoais. Imagina que coisa maravilhosa, nosso pessoal aqui, né? O pessoal do King's Company, a Companhia do Rei, que é um ministério voltado para fazer impacto de rua, fazer evangelismo de rua, um ministério todo preparado, especial para alcançar jovens. Imagine o nosso coro Primeira Adoração, que representa, o coro ele é muito importante para a vida da igreja, que representa a qualidade da música da igreja. Imagina aqui o nosso ministério Primeira Adoração, que é o ministério com todo esse aparato que é usado para nos levar à adoração, nos fazer sentir que os céus estão descendo neste lugar. Então, cada irmão, imagine nossos irmãos da coreografia, as nossas pequenas da coreografia, né? Os nossos maiores da coreografia, mas preste atenção, Deus não escolheu nenhum de nós por causa das habilidades, os dons artísticos, de jeito nenhum. Não existe isso. Infelizmente, as pessoas que estão de fora do Evangelho, às vezes elas pensam isso. Pastor, eu não tenho jeito para ser crente, não. Eu estava na cidade de Vitória, era a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, no ginásio Castro Alves, e um policial falou para mim assim na porta: só sabia que não entra PM no céu? Eu falei: ué, quem te falou isso? Ele disse: o capelão. Eu falei: ó, rapaz, mas o capelão aí está atrapalhando sua cabeça, não tem nada disso na palavra de Deus. Que história é essa? Da onde tiraram isso? Sei lá, o capelão falou que o capelão está lá para orientar o PM espiritualmente. Ele disse para o PM não entra no céu. Aí dói ainda mais a cabeça do sujeito. O cara já está na guerra, não é? Ele já está na guerra, no mata-mata. Aí você vai no ouvido dele, o líder espiritual, o capelão, diz para ele que não entra PM no céu. Aí ele vira bicho, não é? Meu irmão, não há da parte de Deus nenhuma acepção de pessoas. A Bíblia diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Então, quem realmente é de Deus, quem é de Deus verdadeiramente, a Bíblia está dizendo que Ele conhece. Meus amigos, deixa eu dizer-lhes uma coisa: é de Deus quem decide ser de Deus. Ser de Deus começa com uma decisão. Repita essa palavra comigo: decisão. Repita essa frase assim: você precisa de uma decisão urgente diante de Deus. É isso que nós precisamos. Eu preciso de decisões diante de Deus todo o tempo da minha vida. A palavra decisão, na língua grega, ela é exatamente o termo crises. Crises, de onde nós tiramos a palavra crise. Decisão é uma crise. Nós sabemos que o nosso país não passa um momento fácil, um momento difícil que o Brasil está vivendo. E algumas decisões precisam ser tomadas. Diante de circunstâncias, precisa-se tomar decisões. Constantemente, o juiz, ele precisa tomar decisão. E aí ele estuda o processo, ele vai estudando todas as circunstâncias do processo para tomar uma decisão. O médico precisa tomar decisão. Meus irmãos, eu fico olhando o trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros. Que situação delicada é o trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros. Principalmente quando chega
numa situação de crise, uma situação caótica, um sinistro, e chega ali e tem que se tomar uma decisão. A semana passada eu falei sobre aquele alpinista norte-americano, se não me engano foi em 2001, 2002 que aconteceu aquele evento em que ele sofreu um acidente e a mão ficou presa numa geleira, e ele ficou ali 1 dia, 2 dias, e ele está preso, a mão está presa, e ele chegou à conclusão seguinte: eu morro aqui. E para não morrer, ele sacou o canivete e começou a arrancar sua própria mão. E ele conta como que ele procedeu para conseguir desligar toda a sua mão do corpo. E aí o repórter perguntou para ele assim: e como você se sente hoje diante da sua decisão? Você tem tranquilidade com a decisão? Ele disse assim: eu não sei se eu tenho tranquilidade ou se eu não tenho tranquilidade. Uma coisa eu sei, eu fiz o que tinha que ser feito, porque senão eu não estava aqui para te responder hoje essa entrevista. Decisão é assim, é fazer o que tem que ser feito. E o grande dilema das pessoas para andarem com Deus é que elas não querem tomar decisão. Jesus falou isso para os fariseus: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Pastor, eu sou fraco, eu não consigo tomar uma decisão, porque eu tenho problemas na minha vida. Meu filho, todo mundo tem problema. Eu tenho traumas na minha vida, todo mundo tem traumas. Eu sou um pecador, todo mundo é pecador. Paulo, aquele grande homem de Deus, chegou a dizer assim: Cristo Jesus veio ao mundo buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A decisão precisa ser tomada. Não há subterfúgio, não há nenhuma explicação para a gente não tomar uma decisão. Aí a pergunta que a gente se faz é o seguinte: que tipo de decisão a gente precisa tomar? Olha, a Bíblia nos mostra algumas decisões que são fundamentais para uma pessoa que quer ser realmente de Deus. Uma decisão fundamental é reconhecer e declarar a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. Você tem capacidade de se salvar? Você tem capacidade de salvar a sua alma? Pastor, mas eu tenho ou não? Eu creio que não. Eu creio que não. Por quê? Para haver salvação da sua alma, é preciso que alguém que não tenha nenhum pecado, se ofereça por você. Ou se você não tem nenhum pecado, você precisaria ir para a cruz. Mas eu pergunto para os senhores: tem alguém aqui que não tem nenhum pecado? Será que existe? Será que você tem algum parente que não tenha nenhum pecado? E um pastor presbiteriano estava compartilhando comigo que ele foi pregar no aniversário de um homem que estava fazendo 103 anos de idade, lúcido, um crente lá no estado da Bahia, e aquele homem é tido como um exemplo de pessoa na cidade onde ele mora, uma pequena cidade no estado da Bahia. E o pastor disse que pregou, e ele pregou e leu o texto de Paulo, quando Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o pastor disse: esse irmão é uma pessoa que pode dizer aqui nesta cidade: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Porque todo mundo respeita esse homem, um homem com 103 anos. Aí ele disse que terminou o culto e partiram o bolo, sopraram a velhinha. O velho faz aniversário só para a velhinha, né? Sopraram a velhinha e todo mundo para casa. O pastor disse que no outro dia está lá, porque eu não sei o que acontece, que a pessoa, quanto mais idade tem, mais cedo ela quer acordar, não é? Eu acho que é para viver mais, para aproveitar. É verdade, você é adolescente, o negócio você deixar, dorme até meio-dia, 1h da tarde. Eu não durmo não, irmão. Depois que eu morrer eu não vou acordar mais. Entendeu? Então vai ficar dormindo até 1h da tarde? Acho que a vida vai acabar em colchão? Sai disso. Aí, no outro dia de manhã, o pastor está lá dormindo ainda, né? O pastor está novo ainda, aí a porta dele, ó. Ele olhou assim, o irmão. Que alegria receber o irmão aqui na nossa casa. Um vai tomar café com a gente, não tem nem café ainda, né? Um vai tomar um café com a gente, e senta lá. E ele disse assim: meu pastor, eu não consegui dormir essa noite.
Aí o pastor falou assim: o que aconteceu? Ele disse: meu pastor, eu vou fazer um pedido ao senhor. O senhor desfaz no culto de domingo aquela palavra que o senhor falou. Aí ele disse: mas eu falei alguma coisa que entristeceu, irmão? Não, pastor, não me entristeceu, me preocupou. Desfaz aquela palavra. Qual palavra, irmão? Por favor, diga que eu disse para a igreja: ninguém seja meu imitador, sejam todos imitadores de Cristo, porque aos 103 anos eu ainda preciso aprender de Jesus. Olha que coisa extraordinária, irmãos. É a presença de Deus na vida de uma pessoa. A primeira coisa que precisa ser decidida é decidir o seguinte: você aceita ou não aceita que você não tem condição de se salvar? É a primeira decisão que você precisa tomar. A gente precisa reconhecer. 1 de Timóteo capítulo 2, verso 5, Paulo diz assim: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então ele é o único que salva. Jesus é o único que salva. Eu preciso reconhecer que Ele é o único que salva. Hebreus 9, verso 15, por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, a primeira aliança, o Velho Testamento. E agora os chamados irão receber a promessa da herança eterna. É o céu que nós iremos receber, porque Jesus morreu por nós. Que coisa maravilhosa. É João, capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Repita comigo: Jesus é o único caminho. Jesus é a única porta. Jesus é a única salvação. Você crê nisso no seu coração? Você aceita isso sobre sua vida? É isso. Você está compreendendo? Quem é de Deus é quem toma a decisão de reconhecer a sua incapacidade. Não importa se essa pessoa está viciada, se essa pessoa está com problema, se essa pessoa está angustiada, se essa pessoa está magoada com alguém, não importa. Não importa. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando o criticaram: você vai na casa de Zaqueu, um homem desse aí, o senhor vai lá? Ele disse: não, mas eu vim, esse homem é filho de Israel. Ele é uma ovelha perdida da casa de Israel. Ele também é filho de Abraão. Esse homem faz parte do pacto. Eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. E são os que estão doentes que precisam de remédio. É assim que Jesus tratava a questão da decisão. A gente precisa decidir, reconhecer e declarar a nossa insuficiência. Você sabe qual a outra decisão que a gente precisa tomar se a gente quer de fato ser de Deus? É a decisão de abrir mão daquilo que nós julgamos nos dá prazer. É o hedonismo. Aquilo que é hedônico. Aquilo que me provoca o prazer. Nós estamos no século do hedonismo. Hedonismo foi uma doutrina filosófica cuja a finalidade da vida vista através do hedonismo é ter prazer. E não importa o preço. A partir do momento que você não incomoda ninguém, o hedonismo diz que você tem que ter prazer. Não importa. A filosofia do hedonismo é o seguinte: qual é o seu prazer? É cheirar cocaína? Cheira cocaína. O seu prazer é ingerir álcool? O hedonismo diz para você o seguinte: beba enquanto você quiser. E os filósofos teóricos dos primórdios do hedonismo, eles acreditavam o seguinte: isso era baseado em crenças. A crença era a seguinte:
A partir do momento que você satisfizer o seu desejo, não importa qual seja, você vai aliviar o seu sofrimento. Então satisfaça o desejo e alivie o sofrimento. Agora me explica uma coisa. Aqui. Michael Jackson satisfez o desejo, aliviou o sofrimento? A Cássia Eller satisfez o desejo, aliviou o sofrimento? Quando o Edmundo, jogador de futebol, jogava no Rio de Janeiro, você sabe que Edmundo agora é crente em Jesus Cristo. É crente em Jesus Cristo. Era animal, agora ele é ovelha de Jesus. Quando ele jogava no Rio de Janeiro e que provocou aquele acidente lá na Lagoa, 2 jovens foram embora, aliviou o sofrimento dele? Então isso não é verdade. O hedonismo é uma farsa. O hedonismo não é uma verdade. E se eu quiser ser de Deus, aí volta para a palavra. Volta para a palavra comigo. 1 Coríntios 10, 23. Diz assim Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Isso aqui já não serve para o hedonismo. Já não serve. Porque o hedonismo é diferente. O hedonismo, ele diz que você tem que buscar é o seu prazer. É isso que Epicuro ensinava. E os epicureus, esses homens, os epicureus, eles tiveram contato com Jesus. Jesus encontrou com os epicureus. Ele pregou para eles. Os estoicos, os fariseus, os saduceus, os epicureus. Jesus pregou para eles. Os seguidores de Epicuro, eles defendiam a ideia do prazer pelo alívio do sofrimento. Aí Jesus vem e diz assim, Lucas 22, orando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice da dor e da aflição, porque a dor e a aflição, elas me roubam o prazer. Eu não tenho como negar. Você não é louco. Você entende isso? Não adianta eu querer fantasiar para você e dizer, não, você sabe, né? Você pode ter bastante dor, quanto mais dor você tiver, melhor. Aí você vai falar para mim assim, eu estou com dor de dente. Eu vou dizer para você, quanto mais dor você tiver, melhor você fica. Aí fala assim, então leva meu dente para o senhor doendo. Não é assim? Não, quanto mais dor você tem, mais o sofrimento está presente. Mas aí Jesus vai orar naquele momento e ele diz assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. E depois ele para e diz, mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda que a vontade de Deus nesse tempo não seja hedônica. Às vezes ela não é hedônica. Ela não é hedônica. Eu conheci um grande homem de Deus, um diácono chamado Arnaldo Alves. E ele estava doente, ele estava com câncer nos rins. E eu estava visitando ele. E ele falou comigo assim, eu era ainda menino, com 16 anos de idade. E ele falou para mim assim, Rogério, eu estou doente, estou orando a Deus e minha vida está nas mãos de Deus. E se alguém viesse me oferecer uma cura em troca de eu deixar o meu Deus, eu gostaria que essa pessoa nem entrasse na minha casa, porque eu prefiro a minha dor a deixar o meu Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai bater com a teoria, com a filosofia do hedonismo. Paulo disse assim, os que são de Cristo crucificaram a carne. E o que é crucificar senão uma crise? Crucificar é uma crise. É uma crise, é eu cortar na carne. Literalmente, crucificar vai ser cortar a carne. E cortar o quê? Cortar aquilo que me dá prazer e que ao mesmo tempo me afasta de Deus. E às vezes é com lágrimas. É com lágrimas. Deixa eu falar para você sobre
Outra decisão que é preciso ser tomada para a gente ser de Deus é a gente sair do estágio de religioso para o estágio de temente a Deus. Tem muita gente religiosa e o Brasil está ficando religiosamente evangélico. E isso não é fácil. Eu sei que nós precisamos pregar muito mais, muito mais. O islamismo avança para dentro do Brasil. Eles dizem que eles já têm 1 milhão de muçulmanos no Brasil. 60% estão em São Paulo. Eles têm 1 milhão de muçulmanos no Brasil. 1 milhão. Há um ano atrás, o nosso ministro, se não me engano, ministro da Casa Civil, o nosso ministro tomou uma decisão arbitrária, olha que loucura. Ele abriu a possibilidade de entrarem direto no Brasil, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma necessidade de visto, de passar pela nossa embaixada antes de embarcar para cá. Alguns homens que estavam interessados em vir para cá, da Síria, da Líbia, há uma lista de Afeganistão, há uma lista, e um deputado do Rio Grande do Sul gritou no plenário: eu quero entender, senhor ministro, o que aconteceu. Por que o senhor abriu as fronteiras do país para pessoas que têm indício de estarem ligadas a grupos terroristas? A coisa é séria, muito mais séria do que a gente pensa. Eu estava conversando com a minha esposa, falando com ela hoje. A França não tem mais esperança de conter o islamismo dentro da França. Não tem mais esperança. Porque eles foram preparados culturalmente para que cada casal tivesse em casa um filho, quando muito 2. E os muçulmanos começaram a desembarcar muçulmanos dentro da França com a seguinte teoria: o casal vai ter 6, 7, 8 filhos dentro da França. E eles são franceses, eles nasceram na França, mas eles vão ser doutrinados no islamismo. E aí o cidadão chega na França, ele traz a tia, a prima, o sobrinho, a afilhada, ele traz todo mundo. Dentro de 20 anos, a França vai ser uma colônia muçulmana. Eles vão tomar conta do país. Para que eles querem a França, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas isso assusta. E eles querem o Brasil. E a responsabilidade no Brasil é das igrejas evangélicas. Nós temos que pregar o evangelho para o Brasil. Alguém diz: pastor, o que vai fazer? Uma missióloga falando sobre isso, há um ano mais ou menos atrás, alguém disse para ela: eu fico com medo só de pensar nisso. Como que vai conter isso? Ela disse: só tem um mecanismo de contenção. Qual é? Prega o evangelho da salvação. A igreja sai das 4 paredes e começa a pregar na rua. Prega o evangelho. Nós não temos que fazer guerra com ninguém, nós não temos que pegar em arma com ninguém, nós não temos que ter reserva com ninguém. Nós temos que amar os muçulmanos. Amar, ao ponto de orar pela conversão. Porque Jesus é a verdade, e ninguém é por aí. Então a gente tem um desafio de sair de religiosos para temente a Deus. A Bíblia diz no Salmo 25, quem é amigo de Deus, quem é chegado a Deus, quem respeita a Deus e quem obedece a Deus, é para esta pessoa que ele revela os segredos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então a gente precisa decidir ser temente a Deus. Deus estabelece canais para que todos os homens sejam dele. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum dos homens se perca, senão que todos venham à salvação. O desejo do Senhor é que todos os homens, não importa a cultura, não importa a etnia, não importa o nível social, o Evangelho de Jesus é para as pessoas mais simples, desde quem está polindo o chão a quem está polindo o diamante. O Evangelho de Cristo é para os universitários, os doutorandos, os pós-graduados, os mestrantes, enfim. Esse Evangelho é para o analfabeto que está na mais remota aldeia desse país. Evangelho para todos.
todas as culturas, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações. E aí Deus vai criando as frequências. O que é a frequência? Frequência, as ondas. E eu me comunico através de frequências. Nós ouvimos através de frequências. A nossa voz, ela viaja por meio de frequências. Esse aparelho que está ali, cujo microfone está em minha mão, ele está ampliando a minha voz dentro das frequências. E a gente vai embora. Isso é uma coisa interessante, às vezes até um pouco misteriosa. É que a gente pensa que o que a gente fala aqui bate naquela parede ali e morre. Mas não morre. As frequências, elas vão embora. As palavras vão embora. Por isso Jesus falou que nós vamos dar conta das nossas palavras. Eu falei mal do irmão, mas eu falei dentro da minha casa. Pois é, você falou dentro da sua casa. Mas às vezes Satanás ampliou o que você falou e aí você diz assim: credo, ninguém ouviu eu falar isso. Talvez não entendendo muito, os antigos diziam assim: as paredes têm ouvidos, frequências, as suas palavras vão embora nas ondas, vão embora. Se for palavra de bênção, a bênção está indo embora. Se é palavra de maldição, a maldição está indo embora. Você sabe quando o sujeito fica assim? Rapaz, eu tenho horror de morar nessa cidade. Essa cidade não presta. Essa rua que eu moro não presta. Essa minha família é a pior família que tem. Esses filhos meus são umas pragas. Cuidado. Frequência, frequência, frequência. Cuidado com as palavras. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado. Mas Deus, ele cria alguns canais de frequências para a gente estar em sintonia com Ele e para a gente ser verdadeiramente uma pessoa de Deus. Uma delas que Ele cria é a sua palavra, a Bíblia. A Bíblia, ela é um meio da gente entrar em sintonia, em frequência com Deus. Por isso, acerca da própria Bíblia, Paulo disse assim: toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não é um livro comum, ela é um livro inspirado por Deus. Por isso que ela está no nosso meio. É uma frequência que Deus abre. Deus abre a frequência chamada oração. Quando eu entro na frequência da oração, eu vou ao trono de Deus. A oração me leva ao céu. Coisa extraordinária, irmãos. Uma pessoa está lá do outro lado do país, está lá do outro lado do continente, e ela está passando um problema. E ela diz: ore por mim. E aí quando eu me ajoelho aqui para orar, a oração, eu lembro de Daniel, capítulo 6. Daniel disse que ele estava orando, ele disse que ele estava ainda orando. Eu creio que Daniel estava orando de joelhos. E ele estava orando de joelhos. E de repente o anjo do Senhor disse assim: Daniel, Daniel. Aí ele parou de orar e disse: é o quê? E o anjo disse assim: você é muito amado no céu. E logo que você começou a orar, eu vim em seu favor. E Daniel disse assim: você chegou tão rápido. Ele disse: eu viria mais rápido ainda. Eu tive que brigar com o príncipe do reino da Pérsia. Outro troço danado. Que príncipe é esse que esse anjo achou pelo caminho do reino da Pérsia? Demônios que vivem tentando matar pessoas, vivem para destruir pessoas. E ele tentou impedir que as orações de Daniel fossem atendidas, porque o anjo trazia a resposta para Daniel, mas ele não conseguiu, e Daniel foi atendido em suas orações. Por isso Tiago disse assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, entre na frequência da oração e peça a Deus. O que está faltando na sua vida? Qual é a necessidade? Você tem falado com Deus sobre isso? Às vezes a gente quer falar com todo mundo, a gente fica numa ansiedade, que esse SUS não presta, que eu estou pagando plano de saúde não sei para quê, e que o meu médico não pode me atender. Mas você já conversou com Deus primeiro sobre esse negócio? Você já conversou? Que é uma justiça enrolada, a gente paga advogado, advogado parece que não. Você já conversou com Deus? Você sabe quantos milhões de processos tem nesse país atrasados? E sabe quanto que o diabo quer transtornar a vida das pessoas e quer destruir? Põe seu joelho no chão e diz: comigo não. Comigo não.
Eu sirvo ao leão da tribo de Judá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entra na frequência da oração. Você não é de Deus? Ou você não quer ser de Deus? Entra na frequência da oração. Para eu terminar. Entre na frequência da pregação. Receba a palavra. As pessoas ouvem, mas não recebem a palavra. Você vai ficar todo domingo indo à igreja? Vou à igreja. Pastor, liguei o rádio, que mensagem maravilhosa. Pastor, assistiu a mensagem na televisão. Aliás, entra lá no PIB Campus. Entre no PIB Campus, no nosso site. E entre também na nossa página PIB Campus Igreja, no Face. E a mensagem que está chegando agora a milhares de lares vai chegar à sua casa também. Você vai ter acesso e você vai reouvir aquilo que a gente está falando nesta noite. A frequência da pregação. Nós falamos com palavras ensinadas pelo Espírito Santo e não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, segundo aos Coríntios 2,13, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. É isso. Você precisa receber a palavra. Você recebe a palavra, ela entra no seu coração, ela entra na sua casa, ela entra na sua existência e vai trazer bênção dentro da sua casa. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. E o Senhor Jesus disse para os discípulos assim: as palavras que vos falo são palavras de vida. Mas sabe, às vezes Deus precisa usar com a gente a frequência da dor. Da dor. Porque às vezes quando está tudo bem a gente esquece de Deus. A gente esquece de Deus. E aí vem a frequência da dor. Quanta gente sofrendo, meu Deus. Meu Deus, meu Pai. Quanto sofrimento nesse mundo. Quanta gente chorando. Quanta gente sofrendo. Porque não entendeu a frequência do amor, não entendeu a frequência da oração, não entendeu a frequência da palavra, não entendeu frequência nenhuma que Deus mandou para ele. Aí vem a frequência da dor, a pessoa fica lá destruída, acabada. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus vai lá. E o poeta disse assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. João 3,19, Jesus falou assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz. E Jesus disse: sabe por que os homens não quiseram a luz? Rejeitaram a luz? Porque as suas obras eram más. Porque o hedonismo toma conta. Vive um momento de prazer. Vale mais um momento de prazer. Aí você não consegue entender. O jovem vai lá e usa droga, pega uma motocicleta, 600, 800, 1000 cilindradas, sai louco, bate de frente com a carreta, acaba todo. Aí a gente fala assim: agora a turma que anda com ele vai tomar jeito. Você volta lá 15 dias depois, se durar, tem outro fazendo a mesma coisa. É o hedonismo. Tira o senso da pessoa. Você diz assim: se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. A
pessoa continua sem Jesus. Coisa triste. Ela continua sem aceitar Jesus. Sabe? Às vezes eu tenho chorado diante de Deus por algumas pessoas. Por algumas pessoas. Porque eu sei que tudo que está acontecendo na vida delas é porque elas não querem entregar a vida a Jesus. Elas não querem dizer assim: realmente, verdadeiramente eu quero ser de Deus. E para eu ser de Deus eu preciso reconhecer a minha insuficiência. Eu não tenho como me salvar. Eu não tenho como. Eu preciso reconhecer. Eu preciso receber a palavra de Deus no meu coração. E o Deus que me conhece, Deus me conhece. Eu posso enganar todo mundo, mas não engano a Deus. Tem pessoas que não querem andar com você porque te conhecem, você sabia disso? Já tem outros que não querem andar com você, que você não tem nada para dar para elas. Isso é assim, a vida é assim. E tem pessoas que não querem andar com você porque não querem andar com você. Às vezes tem uns que não querem andar por causa dos seus defeitos. E essa era a crise das pessoas com Jesus. Que onde ele chegava, ele chamava todo mundo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e vem comigo, vamos embora. Senhor, mas eu não estou podendo nem entrar na sinagoga, porque os judeus, eles não estão deixando eu entrar na sinagoga, porque eles dizem que eu sou gentio. Aí Jesus diz: liga para isso não, vem comigo. O salmista diz: Senhor, o zelo da tua casa me devorou. Não liga para isso não, vem comigo. Aí ele apanhava o endemoniado, todo sujo, e abraçava aquele rapaz e dizia: vamos embora. Aí ele apanhava o aleijado que está mendigando na porta de Jericó e diz: vem, o que você quer? Eu quero ver. Diz: vê. Veja então. E aí ele encontra a mulher samaritana. E ela diz: mas você não é judeu? Ele diz: sou. Como é que você está falando comigo? Eu sou samaritana. Ele disse: eu sei. Falou para ela assim: chama seu marido lá. Aí ela disse assim: eu não tenho marido. Aí ele falou: pois é, você está no 5º problema da sua vida. Está no 6º. Passaram 5 homens na sua vida. E como é que você consegue sobreviver numa cultura dessa do seu povo? Aí ele perguntou para ela assim: você não quer ser adoradora? Em espírito e em verdade? Ela alucinou, ela disse: que homem é esse? O que é isso? Um homem com todo esse conhecimento, sabe tudo da minha vida, com todo esse poder, ainda assim. Sabe por quê? Por uma única palavra: porque Deus não vê como veem os homens. Deus vê o coração. Glória a Deus. Jesus está vendo seu coração. Tem gente que disse que você não ia prestar para nada e vai ver você glorificando Jesus. Tem gente que disse que você já tinha que ter morrido, vai te ver honrado aos pés do Senhor, para a glória de Deus. Tem gente que falou para sua mãe que você é o pior filho do mundo, vai te ver servo de Deus. Tem gente que disse que você é a mulher que nunca ia ter um marido, vai te ver honrada como mulher de Deus. Jesus, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. A gente vai ficar em pé para a gente orar agora. Você que está aqui visitando a gente, esse é um momento muito importante. Eu peço à igreja que ninguém converse com ninguém agora, e que, se possível, todo mundo converse com o Espírito Santo, pedindo pelas pessoas que estão aqui. Pessoas que vieram aqui nesta noite para receber a palavra de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, você sabe. Você sabe o que você está vivendo. E você sabe o que você precisa.
Os pastores estão aqui comigo, eles vão vir aqui e nós vamos ministrar a oração. A oração desta noite vai ser ministrada agora. Então, quem quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, pode vir em nome de Jesus. Você quer vir em nome de Jesus? Pode vir, pastor. Eu quero que o senhor ore por mim, que os pastores orem por mim, que a bênção de Deus esteja sobre minha vida. E eu estou dizendo hoje para o mundo espiritual: eu sou de Deus. Eu sou verdadeiramente de Deus. Eu sou verdadeiramente. Você sabe o que acontece quando você toma uma decisão? Sabe o que acontece quando você toma uma decisão? No inferno, chega o aviso: não adianta mais mexer com ele, porque agora ele está lavado pelo sangue de Jesus. No inferno chega um aviso: aquela mulher que a gente ia matar, que a gente ia destruir, que a gente ia acabar com a vida dela, deu tudo errado, porque ela agora passou para o lado dos que são de Deus. Aquele moço que a gente ia acabar com ele, estava tudo pronto, a gente ia levar ele na festa, e a gente ia fazer com que alguém botasse a droga na mão dele, a gente ia acabar com ele. Nós não vamos acabar mais, deu tudo errado. Ele agora é de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Vem, que eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. A senhora quer vir? Saia. Pode vir, em nome de Jesus. Se a senhora quer, pastor, ore pela minha casa, pela minha família. Ore pela minha vida, ore pelo meu casamento. Pastor, levante um clamor a Deus, que eu estou passando um momento difícil com enfermidade. Sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Os pastores vão ministrar a oração. Pode vir, em nome de Jesus. Aqui da minha direita, junto com as pessoas que já estão aqui, pode vir, quem quiser. Aqui na ala central, pode vir. Aqui do meu lado esquerdo, você pode vir. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu estou sentindo que Deus tem algo novo para a minha vida hoje. Se você já é servo de Deus, não tem problema. Você está sentindo, Deus está falando ao seu coração. Então vem para o altar. Vem para o altar. Vem para o altar. Deus está falando no profundo da sua alma. O Espírito Santo está falando com você. Vem para o altar. Venha para o altar da casa de Deus. Venha, em nome de Jesus, venha. Venha para o altar. Venha, em nome de Jesus. Pode vir, todas as pessoas podem vir. Podem vir, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode vir, todos que estão com desejo de vir. Pode vir. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, E me conhece. Olha que coisa linda essa canção. Quebranta o meu coração. coração. Deixa o rio de Deus entrar na sua vida. Transforma-me conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Coisa linda. Se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Olha aqui a minha vida, Jesus. A minha vida, a minha vida, Jesus. A minha vida, Jesus. A minha vida. A minha vida. A minha vida, Jesus. A vida que o diabo já tentou me tirar. A vida que o Senhor me preservou. Eu quero levar e botar no altar nesta hora, em nome de Jesus. Você quer vir? Vem, vem, em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Nós vamos orar para que Deus derrube nesta noite todo espírito de depressão. Todo espírito de depressão. Toda angústia, toda tristeza, toda rejeição na vida.
toda maldição mandada de todo lado, isso vai sair da sua vida em nome de Jesus. Deus te criou para você dar certo. Deus te criou para você dar certo. Você não é plano torto, não. É para você dar certo. Mas você precisa se render aos pés do Senhor. Precisa se render. Está faltando pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Foi um moço religioso, vida financeira toda certinha, tudo certinho, sabia até chegar bem em Jesus. Senhor, mestre, Rabi, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Como é que eu entro nesse negócio? Aí Jesus disse para ele assim: guarda os mandamentos. Ele disse: eu guardo. Honra teu pai e tua mãe. Disse: eu honro. Guarda a lei. Ele disse: eu guardo. Aí Jesus disse para ele: falta pouco. Falta pouco. O que falta? Vai para casa e vende aquilo que você tem lá. Poxa, pastor, mas aí Jesus pegou pesado. Jesus quis empobrecer o menino. Não, Jesus não quer empobrecer ninguém, não. Essas histórias que você ouve por aí, que Jesus está mandando você dar tudo da sua casa para a igreja, isso é mentira. Jesus não quer nada disso, não. Isso é mentira. Mas por que falou para aquele moço? Falou para ele porque ele amava. O hedonismo dele era os seus bens, suas riquezas. Aí Jesus botou o dedo na ferida dele para ver o que ele ia fazer. E se ele diz ali: eu dou tudo, Jesus ia bater no ombro dele e falar: então vai cuidar do que você tem, que agora você está salvo. É isso que eu queria ouvir de você, como ele ouviu de Abraão e não deixou Abraão matar o seu filho. E diz a palavra que Deus enriqueceu Abraão. Esse é o nosso Deus. Eu vou orar nesta hora. Louvado seja o nome do Filho de Deus no nosso meio, o único que é digno de receber a honra e a glória. Ele é profeta sobre os profetas, ele é rei sobre os reis, ele é senhor sobre os senhores, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Nós cremos nisso, Senhor, recebemos esta palavra vinda dos lábios do Senhor e reconhecemos a tua autoridade. Sobre o altar da tua casa está a tua mão, e esta é uma hora que o Senhor vai tratando dos seus filhos no altar, e vai tratando também de pessoas que querem dizer assim: verdadeiramente eu sou de Deus. Senhor, que a tua graça venha sobre todos que estão aqui nesta noite. Eu consagro nesta hora a nossa semana diante do altar do Senhor. Que os teus servos que aqui estão, os que estão na congregação, os teus servos que estão enfermos, teu servo pastor Honório, todos os teus servos que estão cuidando de saúde, em nome de Jesus. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito. Obrigado por essa noite estarmos aqui mais uma vez na tua casa, no teu altar. Ministra a bênção do Senhor aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Ministra através do Espírito Santo. Guarda todo, dê uma semana de paz a cada pessoa que entrou neste lugar, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre as famílias, guarda as crianças, meu Deus. Livra os teus servos da violência, meu Deus, em nome de Jesus. Em tempos de crise, nós queremos dizer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e queremos crer e queremos viver isso, e que as bênçãos do Senhor, as bênçãos da tua palavra proferida nesta noite, sejam sobre a vida das pessoas que receberam no santuário, que receberam através das imagens na internet, que vão receber no vídeo depois, em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo venham sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.